Senhor, meu Deus, neste momento de quietude, quando o mundo parece adormecer mas meu coração permanece inquieto, venho à tua presença reconhecendo que tu és o único que pode acalmar as tempestades da minha alma. Como está escrito em Salmos capítulo 29 versículos 10 a 11, o Senhor reina sobre o dilúvio, o Senhor está entronizado como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Tu és o Rei eterno que governa sobre todas as adversidades da minha vida. Em Isaías capítulo 26 versículo 3 lemos: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Meu propósito hoje, Senhor, é confiar plenamente em ti. Reconheço diante do teu trono que és digno de toda honra e glória. Em Apocalipse capítulo 4 versículo 11 está declarado: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Tu és o Criador de todas as coisas, incluindo este momento de angústia que se transformará em adoração. Como canta o salmista em Salmos capítulo 9 versículos 1 e 2, de todo o meu coração te louvarei, ó Senhor, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mesmo na dificuldade, escolho te louvar. Em Salmos capítulo 22 versículo 3 vemos: Contudo, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tu habitas no meio dos nossos louvores, por isso te exalto nesta noite. Senhor, venho diante de ti confessando os meus pecados, pois está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa-me, Pai, por todas as vezes que duvidei do teu amor, por todas as ocasiões em que busquei paz em lugares onde ela não poderia ser encontrada. Perdoa-me por permitir que a ansiedade tome conta do meu coração ao invés de confiar na tua soberania. Como está em Salmos capítulo 103 versículos 3 e 4, Ele perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades, Ele redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. Senhor, agora me revisto da armadura espiritual que tu nos deste, conforme está escrito em Efésios capítulo 6 versículos 10 a 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Coloco o cinturão da verdade em minha cintura, pois a tua palavra é a verdade que liberta. Em João capítulo 8 versículo 32 Jesus declarou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Visto a couraça da justiça, reconhecendo que minha justiça vem de ti, como está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Calço os pés com a preparação do Evangelho da paz, pois como está escrito em Romanos capítulo 10 versículo 15, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Tomo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, lembrando de Hebreus capítulo 11 versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Coloco o capacete da salvação, sabendo que ela vem somente de ti, conforme Atos capítulo 4 versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, poderosa e eficaz como declara Hebreus capítulo 4 versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Agora, revestido desta armadura divina, oro peço pela proteção sobre minha vida e de todos aqueles que amo. Salmos capítulo 91 versículos 1 e 2 dizem: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso dirá do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Tu és nosso refúgio seguro. Protege-nos conforme tua promessa em Salmos capítulo 121 versículos 7 e 8. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor cuidará de tua saída e de tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, estende tua proteção sobre minha família, meus amigos, sobre todos que estão no meu coração. Pai Celestial, nesta noite em que busco tua paz, reconheço que tu és o príncipe da paz mencionado em Isaías capítulo 9 versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, tu vieste para trazer paz que o mundo não pode dar nem tirar.
Como prometeste em João capítulo 14 versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz que tu ofereces é diferente de qualquer tranquilizante temporal que o mundo possa oferecer. Ela penetra no mais profundo do ser e acalma não apenas os sintomas, mas as causas da nossa inquietação. Senhor, sei que muitas pessoas neste exato momento estão passando pela mesma luta que eu. Milhões de corações batem acelerados na escuridão da noite, mentes trabalham sem cessar mesmo quando o corpo clama por descanso. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tu te importas conosco de forma individual e pessoal. Não somos apenas números para ti, mas filhos amados pelos quais deste tua própria vida. A ansiedade que muitos experimentam especialmente à noite não é sinal de fraqueza, mas evidência de que precisamos mais de ti. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 tu disseste, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossa necessidade, teu poder se manifesta de forma mais plena em nossas vidas. Senhor, tu conheces cada pensamento que invade nossa mente quando tentamos descansar. Tu vês as preocupações com o trabalho, com as finanças, com a família, com o futuro incerto. Mas tua palavra nos lembra em Filipenses capítulo 4 versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É exatamente isso que fazemos agora. Trazemos todas essas preocupações diante do teu trono de graça. Transformamos nossa ansiedade em oração, nosso medo em fé, nossa inquietação em adoração. Senhor Jesus, tu entendes perfeitamente o que significa sentir angústia noturna, pois no jardim do Getsêmani experimentaste a mais profunda agonia da alma. Lucas capítulo 22 versículo 44 nos conta, e, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Se até tu, sendo Deus feito homem, sentiste a necessidade de orar intensamente em momentos de grande pressão, quanto mais nós precisamos buscar-te em nossas noites difíceis. Mas a diferença é que tu enfrentaste essa angústia para que nós pudéssemos ter paz. Isaías capítulo 53 versículo 5 declara, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O preço da nossa paz foi pago na cruz. Tu suportaste toda a ansiedade, toda a angústia, todo o desespero humano para que pudéssemos experimentar a verdadeira tranquilidade. Agora, pela fé, recebemos essa paz que já foi conquistada. Senhor, quando os pensamentos acelerados invadem nossa mente, lembramos de Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Teus planos são perfeitos mesmo quando não conseguimos compreendê-los completamente. Tu vês o quadro completo enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. Por isso, escolhemos confiar em tua sabedoria infinita ao invés de nos apoiarmos em nosso entendimento limitado. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 nos orientam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esta confiança não é passividade, mas uma escolha ativa de descansar em teu controle soberano sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Mesmo quando tudo parece estar fora de controle, tu permaneces no comando absoluto do universo e das nossas vidas. Pai amoroso, nesta noite quando o silêncio amplifica os ecos das nossas preocupações, escolhemos focar no que é verdadeiro, nobre e digno de louvor, conforme Filipenses capítulo 4 versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Redirecionamos nossos pensamentos para tuas promessas fiéis e inabaláveis. Tu prometeste em Jeremias capítulo 29 versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mesmo quando o futuro parece incerto para nós, ele é absolutamente certo para ti.
Teus planos não são apenas bons, são perfeitos. Tu não apenas permites que as coisas aconteçam, tu orquestras todas as coisas para o bem daqueles que te amam, como prometido em Romanos capítulo 8 versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que tu és especialista em transformar até mesmo as piores situações em bênçãos. José disse aos seus irmãos em Gênesis capítulo 50 versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Senhor, quando o peso dos problemas parece esmagador, lembramos de Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30, onde Jesus nos convida, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tu não apenas ofereces descanso, tu prometes dá-lo. Não é um descanso condicional, é um presente gratuito da tua graça. O descanso que tu ofereces não depende da resolução dos nossos problemas, mas da nossa entrega completa nas tuas mãos capazes e amorosas. Senhor da paz eterna, reconhecemos que a verdadeira tranquilidade não vem das circunstâncias externas, mas da tua presença constante em nossas vidas. Como o salmista declarou em Salmos capítulo 23 versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo nos momentos mais sombrios da vida, tu estás conosco. Tua presença é nossa garantia de que jamais estaremos verdadeiramente sozinhos ou desamparados. A palavra vale indica que é uma passagem, não um destino permanente. Mesmo as noites mais difíceis têm prazo de validade, mas tua presença é eterna. Em Deuteronômio capítulo 31 versículo 8 está prometido, o próprio Senhor irá à frente de vocês e estará com vocês, ele nunca os deixará nem os abandonará. Não tenham medo. Não desanimem. Tu não apenas nos acompanhas, tu vai à nossa frente preparando o caminho. Senhor, quando os sintomas físicos da ansiedade se manifestam, o coração acelerado, a respiração ofegante, a tensão muscular, lembramos que tu és também o Deus que cura. Em Êxodo capítulo 15 versículo 26 tu te revelaste como Jeová Rafe, o Senhor que sara. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Tu tens poder sobre toda enfermidade, incluindo a ansiedade que aflige nossa mente e corpo. Não minimizamos a realidade dos sintomas, mas os colocamos sob a autoridade do teu poder restaurador. Sabemos que às vezes tu curas instantaneamente, outras vezes tu uses médicos e tratamentos, e sempre tu nos sustentas com tua graça durante o processo. O importante é saber que nossa cura e restauração são importantes para ti. 3 João versículo 2 expressa teu desejo. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tu te importas com nossa saúde integral, espiritual, emocional e física. Nenhum aspecto do nosso ser está fora do alcance do teu amor e cuidado. Por isso, entregamos a ti não apenas nossas preocupações, mas também nosso corpo e nossa mente, confiando em tua capacidade de restaurar e renovar. Deus de toda consolação, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Tu és especialista em consolar corações aflitos. Quando a noite parece longa demais e o amanhecer parece distante, tu nos lembras em Salmos capítulo 30 versículo 5, pois a sua ira dura apenas um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esta promessa não é apenas poética, é profética. Toda noite de sofrimento tem uma manhã de alegria reservada. A escuridão é temporária, mas tua luz é eterna. Senhor, sabemos que muitas vezes a ansiedade surge do medo do desconhecido, da necessidade de controlar o incontrolável. Mas tu nos ensinas em Provérbios capítulo 16 versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Podemos fazer nossos planos humanos, e devemos ser responsáveis, mas o resultado final está em tuas mãos soberanas. Esta verdade não deveria nos paralisar, mas nos libertar.
Não precisamos carregar o peso de controlar o universo porque tu já o fazes perfeitamente. Em Colossenses capítulo 1 versículo 17 lemos: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tu não apenas criaste todas as coisas, tu as sustentas continuamente. O mesmo poder que mantém as estrelas em suas órbitas e faz o sol nascer a cada manhã é o poder que sustenta nossa vida neste exato momento. Quando nos sentimos como se nossa vida estivesse desmoronando, lembramos que tu és o sustentador de todas as coisas. Se tu podes manter o universo em ordem perfeita, certamente podes cuidar dos detalhes da nossa existência. Senhor, pedimos especialmente por aqueles que, como nós, lutam contra a ansiedade noturna. Sabemos que não estamos sozinhos nesta batalha. Milhões de pessoas ao redor do mundo passam pelas mesmas dificuldades, sentem os mesmos medos, enfrentam os mesmos desafios. Que tua paz alcance cada coração angustiado, que tua presença conforte cada alma aflita, que teu amor envolva cada pessoa que clama por alívio nesta noite. Senhor Jesus, tu disseste em Mateus capítulo 6 versículos 25 e 26, por isso eu digo, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Se tu cuidas dos pássaros que não podem orar nem confiar, quanto mais cuidarás de nós que somos teus filhos amados? Nossa preocupação não adiciona um único dia à nossa vida, mas nossa confiança em ti pode transformar completamente a qualidade dos nossos dias. Tu continuas em Mateus capítulo 6 versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta não é uma negação da responsabilidade de planejar, mas um convite para viver um dia de cada vez, confiando que tu proverás para cada dia aquilo que for necessário. O maná que desceu no deserto era diário porque tu querias ensinar teu povo a depender de ti dia após dia, não apenas uma vez por ano. Da mesma forma, tua graça se renova a cada manhã, como prometido em Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor jamais acabam, pois as suas compaixões não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer traz uma nova porção de graça, uma renovação da tua fidelidade, uma oportunidade fresca de experimentar teu amor. Não precisamos viver o amanhã hoje porque tu já estás lá nos esperando. Senhor, quando pensamentos intrusivos invadem nossa mente, lembramos de 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Temos autoridade em teu nome para capturar pensamentos destrutivos e substituí-los pelas tuas verdades. Não somos vítimas passivas dos nossos pensamentos, somos guerreiros espirituais equipados com armas poderosas para esta batalha mental. Cada mentira do inimigo pode ser confrontada com uma verdade tua. Cada medo pode ser respondido com uma promessa. Cada dúvida pode ser combatida com uma declaração da tua fidelidade. Pai Celestial, tu conheces cada lágrima que rolou pelo nosso rosto durante noites de insônia, cada suspiro de angústia, cada momento de desespero silencioso. Como está escrito em Salmos capítulo 56 versículo 8, tu tens contado as minhas lágrimas, acaso não estão no teu livro? Cada manifestação da nossa dor tem valor para ti. Tu não minimizas nosso sofrimento nem considera nossa luta como fraqueza. Pelo contrário, tu vês nossa vulnerabilidade como uma oportunidade para mostrar tua força. Em Hebreus capítulo 4 versículo 15 está prometido, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Jesus não apenas observa nossa luta de longe, ele se identifica completamente conosco. Ele experimentou cansaço extremo, estresse, pressão social, incompreensão, solidão e até mesmo a sensação de abandono. Por isso, quando oramos, não estamos falando com alguém que não pode entender nossa experiência humana. Estamos nos dirigindo a alguém que passou pelos mesmos desafios e emergiu vitorioso. Senhor, nesta noite pedimos que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, como prometido em Filipenses capítulo 4 versículo 7. Esta paz não é a ausência de problemas, mas a presença de ti mesmo no meio das dificuldades.
É uma paz sobrenatural que não faz sentido para a lógica humana, mas que se manifesta quando escolhemos confiar em Ti apesar das circunstâncias. É a mesma paz que Jesus demonstrou dormindo no barco durante a tempestade em Marcos capítulo 4 versículo 38. Ele pôde descansar porque sabia que o Pai estava no controle absoluto da situação. Da mesma forma, podemos descansar não porque não há tempestades, mas porque Tu és maior que qualquer tempestade. Senhor, abençoa cada pessoa que luta contra pensamentos acelerados à noite. Toca especialmente aqueles que se sentem presos em ciclos de preocupação, que sentem seu coração disparar quando deveriam estar descansando, que experimentam sintomas físicos da ansiedade quando tentam dormir. Que experimentem Tua paz sobrenatural que acalma não apenas a mente, mas todo o ser. Que sintam Tua presença tão real quanto o travesseiro sob suas cabeças, Teu amor tão palpável quanto o cobertor que os aquece. Senhor da esperança, quando o futuro parece nebuloso e incerto, lembramos de Jeremias capítulo 1 versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tu velas sobre cada promessa que fizeste. Não há uma única palavra tua que falhará. Em Números capítulo 23 versículo 19 está declarado, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Tua fidelidade não depende das nossas circunstâncias, das nossas emoções ou mesmo da nossa fé. Tu és fiel porque esta é tua natureza imutável. Mesmo quando nossa fé vacila, tu permaneces firme. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 13 nos assegura, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esta verdade deveria trazer imenso alívio para nossos corações ansiosos. Nossa salvação, nossa paz, nosso futuro não dependem da perfeição da nossa fé, mas da perfeição do nosso Deus. Senhor, quando a escuridão física da noite se mistura com a escuridão emocional que às vezes sentimos, lembramos que Tu és luz pura. Em 1 João capítulo 1 versículo 5 lemos, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Mesmo quando não conseguimos ver Tua luz, ela continua brilhando. Mesmo quando nossa percepção está nublada pela ansiedade, Tua realidade permanece inalterada. Tu disseste em Isaías capítulo 60 versículo 19, já não será o sol a tua luz durante o dia, nem te dará claridade o resplendor da lua, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. Tu és nossa luz que nunca se apaga, nossa esperança que nunca falha, nossa força que nunca se esgota. Senhor, pedimos que toques de forma especial aqueles que se sentem sozinhos na sua luta contra a ansiedade. Que saibam que Tu estás mais perto do que imaginam. Em Atos capítulo 17 versículo 27 Tu revelaste que não está longe de cada um de nós. Não é necessário fazer uma longa jornada para Te encontrar, Tu já estás aqui, neste exato momento, neste lugar específico onde cada pessoa está. Que sintam Tua proximidade como uma realidade tangível, não apenas como um conceito teológico. Deus de toda graça, reconhecemos que a ansiedade muitas vezes surge quando tentamos carregar fardos que não foram destinados aos nossos ombros. Tu disseste em Salmos capítulo 68 versículo 19, Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Tu não apenas oferece ajuda ocasional, Tu és o carregador diário dos nossos fardos. Cada preocupação que mantém nossos olhos abertos à noite é algo que Tu já se ofereceu para carregar. Não por obrigação, mas por amor. Não porque somos merecedores, mas porque és gracioso. Em Mateus capítulo 11 versículo 28 Jesus nos convida pessoalmente, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Este convite não tem data de validade nem horário de funcionamento. É válido agora, no meio da madrugada, quando o mundo dorme mas nossa mente permanece ativa. Tu não dormes nem tossoneja, como declarado em Salmos capítulo 121 versículo 4, aquele que vigia Israel não tossoneia nem dorme. Enquanto tentamos encontrar descanso, Tu permaneces vigilante sobre nossas vidas. Que alívio saber que mesmo quando perdemos o controle, Tu jamais o perdes. Mesmo quando nossa fé parece pequena demais para mover montanhas, Tua fidelidade permanece inabalável como uma rocha. Senhor, abençoa cada pessoa que neste momento sente o peso da solidão noturna. Que saibam que não estão verdadeiramente sozinhas.
Tu prometeste em Hebreus capítulo 13 versículo 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esta promessa foi selada com o sangue de Jesus e ratificada pela tua ressurreição. É mais sólida que a própria terra sob nossos pés. Senhor Jesus, tu que transformaste a água em vinho, que multiplicaste pães e peixes, que acalmaste tempestades com uma palavra, certamente podes transformar nossa ansiedade em paz, nossa inquietação em descanso, nosso medo em fé. Em Marcos capítulo 4 versículo 39 lemos, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio. Aquiete-se. O vento parou e fez-se completa calmaria. As mesmas palavras que trouxeram calmaria ao mar da Galileia podem trazer calmaria para o mar tempestuoso da nossa mente. Tu tens autoridade sobre todas as tempestades, sejam elas externas ou internas. Fala paz sobre nossos pensamentos acelerados, sobre nossos corações ansiosos, sobre nossas mentes inquietas. Senhor, sabemos que muitas vezes a ansiedade vem acompanhada de sintomas físicos que podem ser alarmantes. Quando o coração acelera, quando a respiração fica ofegante, quando o sono foge completamente, lembramos que Tu és Jeová Shalom, o Senhor é paz, como declarado em Juízes capítulo 6 versículo 24. Tu não apenas dás paz, Tu és a própria paz. Isso significa que quando Te buscamos, não estamos apenas pedindo algo que Tu tens, estamos nos conectando com algo que Tu és. Tua natureza essencial é paz, e quando nos aproximamos de Ti, automaticamente entramos na atmosfera da Tua serenidade. Pai, pedimos especialmente pelos profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para ajudar pessoas com ansiedade e transtornos do sono. Que Tu os abençoes com sabedoria, discernimento e compaixão. Que sejam instrumentos da Tua cura nas mãos daqueles que sofrem. Reconhecemos que Tu muitas vezes trabalhas através de médicos, terapeutas e medicamentos para trazer alívio e restauração. Como está escrito em Tiago capítulo 1 versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Seja através de métodos naturais ou sobrenaturais, toda cura verdadeira tem origem em Ti. Senhor, quando nos sentimos overwhelmed pela intensidade dos nossos sentimentos, lembramos que Tu és maior que nosso coração. 1 João capítulo 3 versículo 20 nos assegura, se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nossos sentimentos são válidos e Tu os leva a sério, mas eles não definem nossa realidade. Nossa realidade é definida por quem Tu és e pelo que Tu fizeste por nós. Deus eterno, quando a noite parece interminável e o amanhecer distante, lembramos que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, como declarado em Hebreus capítulo 13 versículo 8. Tua natureza não muda com nossas circunstâncias. Teu amor não diminui quando nossa fé vacila. Tua fidelidade não é afetada pelas nossas emoções. Tu és a constante em meio a todas as variáveis da vida. Em Malaquias capítulo 3 versículo 6 Tu declaraste, eu, o Senhor, não mudo. Que segurança encontramos nesta verdade? Enquanto tudo ao nosso redor pode estar em constante mudança e incerteza, Tu permaneces como ponto fixo no qual podemos ancorar nossa alma. Senhor, abençoa especialmente aqueles que neste momento lutam contra pensamentos intrusivos que roubam a paz noturna. Que experimentem a verdade de 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Temos autoridade espiritual para capturar pensamentos destrutivos e substituí-los pelas Tuas verdades eternas. Cada mentira que sussurra você não conseguirá, que responda a verdade, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4 versículo 13. Cada medo que grita você está sozinho, que seja silenciado pela promessa, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Hebreus capítulo 13 versículo 5. Cada dúvida que questiona Deus se importa comigo, que seja confrontada com a certeza, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 8. Pai Celestial, reconhecemos que às vezes a ansiedade pode ser um sinal de que precisamos fazer mudanças práticas em nossa vida. Estabelecer limites mais saudáveis, buscar ajuda profissional, modificar padrões de pensamento, criar rotinas mais equilibradas. Tu nos deste mente para pensar e vontade para escolher. Como está escrito em Provérbios capítulo 27 versículo 14, como o ferro afia o ferro, assim um homem afia outro. Tu frequentemente usas outras pessoas,
conselheiros, amigos, familiares, para nos ajudar a crescer e encontrar soluções. Dá-nos sabedoria para discernir quando devemos agir e quando devemos simplesmente descansar em Ti. Senhor da restauração, Tu que fizeste os ossos secos reviverem no vale da visão de Ezequiel, Tu que ressuscitaste Lázaro depois de 4 dias no túmulo, Tu que transformaste Saulo de Tarso de perseguidor em apóstolo, certamente podes restaurar nossa paz mental e emocional. Em Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Tu prometeste: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Tu és especialista em renovação completa. Não apenas reparas o que está quebrado, Tu fazes todas as coisas novas. Quando nos sentimos esgotados pela luta constante contra a ansiedade, lembramos de Isaías capítulo 40 versículos 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta renovação não é apenas física, mas emocional e espiritual. Tu podes restaurar nossa capacidade de sentir paz, de experimentar alegria, de ter esperança no futuro. Senhor Jesus, quando te vemos acalmando a tempestade no lago, percebemos que tua autoridade não se limita apenas ao mundo físico, mas se estende também ao realme emocional e mental. As tempestades internas que enfrentamos, ansiedade, depressão, medo, preocupação, estão igualmente sujeitas ao teu comando soberano. Em Lucas capítulo 8 versículo 25, depois de acalmar a tempestade, tu perguntaste aos discípulos: onde está a fé de vocês? Não era uma repreensão cruel, mas um lembrete gentil de que eles tinham acesso ao poder que podia acalmar qualquer tempestade. Da mesma forma, tu nos perguntas hoje: onde está sua fé? Não para nos envergonhar, mas para nos lembrar do poder que está disponível para nós através da oração e da confiança. Pai amoroso, sabemos que existem milhões de pessoas ao redor do mundo que, neste exato momento, estão passando pela mesma luta que enfrentamos. Que tua igreja seja um refúgio de compreensão e apoio para aqueles que sofrem em silêncio. Que possamos ser instrumentos da tua paz uns para os outros. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Transforma nossa dor em compassão, nossa luta em sabedoria, nossa experiência em ministério de encorajamento para outros. Deus de esperança, quando olhamos para o futuro e vemos apenas incertezas, tu nos lembras de Jeremias capítulo 29 versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Teus planos não são vagos ou incertos, são específicos e bondosos. Tu não apenas permites que coisas boas aconteçam, tu as planeja ativamente. Cada dia da nossa vida foi escrito no teu livro antes mesmo de existirmos, como declarado em Salmos capítulo 139 versículo 16. Os teus olhos me viram quando eu ainda era um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que nem um único dia é acidental ou desperdiçado na tua perspectiva eterna. Senhor, quando a ansiedade tenta nos convencer de que perdemos o controle da nossa vida, lembramos que tu nunca perdeste o controle de coisa alguma. Em Efésios capítulo 1 versículo 11 lemos: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Tu não reages às circunstâncias, tu as orquestras conforme teu propósito perfeito. Esta verdade não deveria nos tornar passivos, mas nos dar coragem para agir sabendo que nossos esforços estão alinhados com teu plano soberano. Pai Celestial, pedimos especialmente por aqueles que se sentem presos em padrões de ansiedade que parecem inescapáveis. Que experimentem a libertação prometida em João capítulo 8 versículo 36. Assim, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A liberdade que Jesus oferece não é apenas para o pecado, mas para todos os tipos de escravidão, incluindo a escravidão mental e emocional que a ansiedade pode representar. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos, como declarado em Lucas capítulo 4 versículo 18. Muitas pessoas estão cativas de seus próprios pensamentos, presas em ciclos de preocupação que parecem não ter fim. Mas tu tens a chave para toda prisão mental e emocional. Senhor, quando nos sentimos pequenos e insignificantes diante dos nossos problemas, lembramos que tu chamas as estrelas pelo nome, como está em Isaías capítulo 40 versículo 26.
levantem os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Se tu conheces cada uma dos bilhões de estrelas pelo nome, certamente conheces cada detalhe da nossa situação e tens um plano específico para nossa restauração. Senhor Jesus, tu que disseste eu sou o caminho, a verdade e a vida em João capítulo 14 versículo 6, és também nosso caminho para fora da ansiedade, nossa verdade que combate as mentiras do medo, e nossa vida que substitui a morte emocional que a preocupação constante pode causar. Quando nos sentimos perdidos no labirinto dos nossos próprios pensamentos, tu és a saída. Quando somos bombardeados com falsas informações sobre nosso futuro, tu és a verdade que nos liberta. Quando nos sentimos emocionalmente mortos por causa do esgotamento, tu és a vida abundante que restaura nossa alegria. Em João capítulo 10 versículo 10 tu prometeste, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Esta vida abundante não é apenas para depois da morte, é para agora, nesta noite, neste momento de luta. Tu vieste trazer vida abundante mesmo para nossos momentos mais difíceis. Senhor, abençoa cada pessoa que neste momento sente que suas orações não estão sendo ouvidas, que parece que o céu está fechado, que tem a impressão de que tu estás distante. Lembramos de Salmos capítulo 65 versículo 2, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a humanidade. Tu és o Deus que ouve orações. Não há oração sincera que escape a tua atenção. Mesmo quando não sentimos tua presença, tu estás presente. Mesmo quando parece que não respondes, tu estás trabalhando. Teus tempos são perfeitos, e tua resposta sempre vem no momento exato e da forma exata que precisamos. Pai Celestial, quando nossa mente se fixa nos problemas e parece incapaz de pensar em outra coisa, ajuda-nos a aplicar Colossenses capítulo 3 versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Isso não significa negar a realidade dos nossos desafios, mas mudar nossa perspectiva. Quando fixamos nossos pensamentos nas coisas do alto, tua fidelidade, teu amor, tuas promessas, teu poder, os problemas terrenos encontram seu tamanho real. Eles podem ser reais, mas não são maiores que tu. Podem ser desafiadores, mas não são impossíveis para ti. Podem ser dolorosos, mas não são permanentes na tua economia eterna. Senhor, reconhecemos que às vezes a ansiedade pode ser um sinal de que estamos tentando viver o amanhã hoje, preocupando-nos com coisas que ainda nem aconteceram. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, como tu ensinaste em Mateus capítulo 6 versículo 34. Dá-nos grace para hoje, força para hoje, paz para hoje. Deus Todo-Poderoso, tu que falaste e trouxeste o universo à existência, tu que comandaste haja luz e a luz se fez, fala agora sobre nossa ansiedade e que ela se transforme em paz. Em Gênesis capítulo 1 versículo 3 lemos, disse Deus, haja luz, e houve luz. Tua palavra tem poder criativo e transformador. Ela não volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual a enviaste, como prometido em Isaías capítulo 55 versículo 11. Que tua palavra de paz seja pronunciada sobre cada coração angustiado nesta noite. Senhor, quando a escuridão da noite amplia nossas preocupações e faz nossos medos parecerem maiores do que realmente são, lembramos que tu és a luz do mundo. Em João capítulo 8 versículo 12 Jesus declarou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mesmo na escuridão física, podemos ter luz espiritual. Mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente, tu podes ver perfeitamente. Em Salmos capítulo 139 versículo 12 está escrito, nem mesmo as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois para ti trevas e luz são a mesma coisa. O que é mistério para nós é transparente para ti. Pai amoroso, pedimos que teu Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, venha de forma especial sobre aqueles que lutam contra a ansiedade noturna. Em João capítulo 14 versículo 16 Jesus prometeu, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo não é apenas um visitante ocasional, ele é nosso companheiro permanente. Ele não apenas nos consola nos momentos difíceis, ele habita em nós continuamente. Que sintamos sua presença consoladora de forma tangível nesta noite. Senhor, quando nossa mente está agitada demais para encontrar palavras para orar, lembramos de Romanos capítulo 8 versículo 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não conseguimos articular nossas necessidades, o Espírito Santo está intercedendo por nós com perfeita compreensão das nossas necessidades. Nossas orações imperfeitas são traduzidas pelo Espírito em súplicas perfeitas diante do trono de Deus. Que alívio saber que não precisamos encontrar as palavras certas, apenas precisamos vir com coração sincero. Senhor da paz eterna, enquanto concluímos esta oração, declaramos nossa confiança absoluta em Ti. Como está escrito em Salmos capítulo 4 versículo 8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta não é apenas uma esperança, é uma declaração de fé baseada em quem Tu és. Tu és Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Tu és Jeová Jireh, o Senhor que provê. Tu és Emanuel, Deus conosco. Todos os Teus nomes revelam aspectos do Teu caráter que trazem segurança e tranquilidade para nossa alma. Pai Celestial, declaramos que esta noite será diferente porque escolhemos confiar em Ti ao invés de nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Escolhemos focar em Tuas promessas ao invés de nos concentrarmos em nossos problemas. Escolhemos descansar em Teu controle soberano ao invés de tentarmos controlar o incontrolável. Como está escrito em Isaías capítulo 26 versículo 3, Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em Ti. Nosso propósito está firme, confiar em Ti completamente. Senhor Jesus, Tu que acalmaste tempestades com uma palavra, que ressuscitaste mortos com um comando, que transformaste a água em vinho com Teu poder, fala agora sobre nossa ansiedade e que ela se transforme em paz sobrenatural. Que cada pessoa que ouve esta oração experimente uma sensação tangível da Tua presença, um alívio real dos sintomas da ansiedade, um descanso profundo e reparador. Pai, agradecemos porque sabemos que tudo ficará bem. Não porque negamos a existência dos problemas, mas porque sabemos que Tu és maior que qualquer problema. Não porque minimizamos as dificuldades, mas porque maximizamos Teu poder. Como está prometido em Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera para nosso bem quando estamos nas Tuas mãos. Pedimos que cada pessoa que foi abençoada por esta oração seja também uma bênção para outros. Que curtam este vídeo como forma de declarar que creem nas Tuas promessas. Que compartilhem com um amigo que também precisa experimentar Tua paz. Que sejam instrumentos do Teu amor e consolação no mundo. Em nome de Jesus, aquele que venceu a morte e nos deu vida eterna, declaramos paz sobre cada coração, descanso sobre cada mente, e esperança renovada para cada alma. Amém e amém.